Como transformar os meus sonhos em planos e executar esses planos? Bom, esse é o sonho de todo líder, é o sonho de todo pastor e eu espero poder ajudar você hoje aqui. Eu sou Josué Campanhã, diretor da Envisionar, e estamos aqui no Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial e nós vamos começar hoje uma série de 3 episódios exatamente com esse tema. Como transformar os nossos sonhos, aquilo que está no mais profundo da nossa mente e do nosso coração, em planos práticos que tirem a gente do ponto A e levem para o ponto B. E eu quero começar com uma pequena experiência pessoal para você entender um pouquinho isso. Bom, eu e a Raquel estamos casados agora há 41 anos, mas quando a gente estava ali pelos 22, 23 mais ou menos, eu fiz aquela pergunta que eu aconselho todo marido fazer para sua esposa: onde é que você quer passar os nossos 25 anos de casados? E lógico, como quase toda mulher, mesmo sonhando distante, a resposta foi Paris, né? Mas eu estava duro pra caramba e a gente não tinha condições para ir para lá, mas eu falei, bom, Deus me deu uma cabeça mais visionária, futurista, estrategista e tal, então não vamos deixar o sonho morrer aqui, vamos transformar esse sonho em planos para depois executá-los. E começamos, e tinha 2 ou 3 anos pela frente, eu falei, o que cabe no orçamento? R$50 por mês, então vamos começar a poupar, falta muito ainda, mas pelo menos a nossa tarefa de casa a gente já está fazendo, e fomos vendo outras coisas, enfim, para encurtar a história, a gente foi trabalhando aqueles 2 anos e meio para executar esse sonho, só que tinha um plano. E quando foi chegando bem perto, eu recebi um convite. Eu já estava trabalhando com algumas organizações e tudo mais, mas recebi um convite de alguém da Europa, da Espanha especificamente, que queria que eu fosse lá, mais ou menos na data ali próxima aos nossos 25 anos de casamento, e a pessoa ainda perguntou, você acha que a Raquel viria junto? Eu disse, eu vou consultá-la para ver se ela poderia ir, né? E pasmem, a gente precisava fazer um voo primeiro para Paris, para depois ir para essa cidade no interior da Espanha. O que faltava da lição de casa, de toda a lição de casa que a gente tinha feito, que era juntar, preparar, planejar, etc., veio por esse milagre, que foi o complemento do que faltava para a gente executar o nosso plano, e aos 25 anos de casados, a gente estava lá em Paris. Eu não estou contando isso para esnobar, porque é Paris, nada disso. Mas simplesmente porque, às vezes, um sonho que parece impossível para a gente, ele pode ser possível, em primeiro lugar, por causa da graça de Deus. Mas, em segundo lugar, faça a sua parte, faça a sua lição de casa, crie seu plano, não fique simplesmente sonhando algo distante, longínquo, que você diz, eu nunca vou poder fazer. Não! Se você planejar e se você fizer sua lição de casa, isso pode acontecer. Então, hoje eu quero, usando essa pequena história, trabalhar um pouquinho as 2 primeiras partes para você transformar o sonho em planos. A primeira coisa, quando a gente pensa na igreja, é reavaliar. Minha igreja sempre foi assim, nunca passou disso, a cidade é difícil, as pessoas são difíceis, e você cria essa trilha sonora mental que vai sempre dizendo, é difícil, não vai dar, é impossível, e você visita até a outra igreja do outro pastor, muito legal, muito grande, etc., mas diz, não vai dar. Bom, então comece reavaliando. Comece perguntando, você lidera uma visão de futuro ou você gerencia simplesmente uma igreja de manutenção? Essa pergunta, em primeiro lugar, não é para os seus líderes, mas é para você. Se você é parte da liderança da igreja, se você é o pastor da igreja, você tem que se perguntar sinceramente, eu estou aqui liderando uma visão de Deus ou eu estou simplesmente gerenciando uma igreja de manutenção? Isso faz com que você vá para um segundo nível de perguntas. O que nós precisamos parar? O que nós precisamos manter ou reinventar? O que nós precisamos desenvolver ou talvez iniciar que a gente nunca fez antes? Perceba que existem alguns parâmetros que a gente vai usando e que às vezes a gente não muda ao longo do tempo. Existe um princípio que é chamado o princípio de Pareto, que é o 80-20, ou seja, 80% dos resultados vêm de 20% das ações que a gente tem.
Eu diria que na igreja não é muito diferente. A gente tem grande parte dos resultados de pequenas ações. E quando você faz essa reavaliação, você descobre isso. Então, um desafio que eu quero deixar para você é pensar quais são as atividades que nós fazemos que às vezes se tornaram simplesmente repetitivas e elas não estão gerando mais resultado, mas a gente, na verdade, não parou para avaliar, não parou para pensar nisso. Quais são as coisas que nós não estamos fazendo que talvez poderiam gerar 70%, 80% dos resultados? Por exemplo, experimente perguntar como é que as pessoas se converteram na sua igreja. Quando eu faço essa pergunta e questiono primeiro, quantos se converteram lendo a Bíblia sozinhos? 1 ou 2%. Quantos se converteram por causa de um culto evangelístico, campanha evangelística, etc.? Mais 1 ou 2%. Quantos se converteram por causa de um folheto evangelístico e tal? 1 ou 2%. Quantos se converteram lendo a Bíblia sozinhos? Mais 1 ou 2%. Quantos se converteram por causa de relacionamentos? Normalmente 70% a 80%. Mas onde a igreja investe mais dinheiro, tempo, energia, potencial, etc.? Comprando Bíblias para distribuir, folhetos, fazendo culto evangelístico, aniversário da igreja, campanha, programa de rádio e televisão, etc., que dá no máximo 5 ou 7% de todo o resultado de conversões da igreja. Então pare para reavaliar. Esse é um passo crucial para você sair do sonho à execução, passando por planos concretos. Expanda a sua visão, reavalie. Reavaliar não significa simplesmente mudar a estrutura ou o estatuto, mas mudar a mentalidade. Reavaliar faz com que você saia daquele contexto e imagine um novo contexto. Reavaliar não é simplesmente pensar qual atividade eu faço, mas qual eu não faço para concentrar energia no que é estratégico. Perceba que Jesus viveu isso o tempo todo. Os discípulos queriam ir para cá, ir para lá, e ele dizia, não, importa que eu cumpra a minha missão. O tempo todo ele era estratégico e estava reavaliando o que ele fazia. Isso leva então a gente para o segundo passo. São 5 R's. Eu vou abordar 2 nesse podcast e os demais nos próximos. O segundo passo então é reinventar. Como é que a gente reinventa? Bom, primeiro, avaliando se a gente efetivamente está cumprindo nossa missão. Pergunte, por exemplo, por que alguém deveria querer fazer parte da nossa igreja? Se eu fosse não crente, eu iria nessa igreja? Faça sinceramente essa pergunta. O que há de mais profundo e melhor na sua igreja que atrairia as pessoas? O que mais inspira a sua igreja a existir? Essas são questões que vão ajudar você a reavaliar e reinventar a forma como você quer cumprir sua missão. Depois pense, o que nós precisamos fazer nos próximos 5 anos, 10 anos, que vai nos levar a cumprir a missão? O que não estamos fazendo hoje, que se passássemos a fazer, mudaria o nosso futuro? Em que áreas nós queremos fazer diferença na sociedade? São perguntas que nós precisamos parar e, sinceramente, com um grupo de líderes da nossa igreja, discutir e aprofundar para que a gente chegue a respostas transparentes e sinceras a respeito de nós mesmos e da nossa igreja. Agora, à luz disso tudo, nós vamos tirar algumas conclusões e algumas definições. E essas definições precisam estar fundamentadas em alguns valores. Quais são os valores que a nossa igreja tem e vive? Por exemplo, muita gente diz, um valor para mim é família. E aí eu tinha um mentor que fazia assim um checklist para saber se você efetivamente tinha esse valor. Então ele perguntava, um valor seu é família? Legal. Quantas horas por dia você trabalha? Aí você diz, 15 horas. Ele disse, então acho que você não tem muito tempo para a família. A pessoa diz, quantas noites por semana você separa para sua esposa ou para os seus filhos? E a pessoa diz, não tenho isso. Quantos dias de férias você tira por ano com a sua família? E assim vai. Ao longo de algumas respostas, ele dizia, você não tem como valor família. Você simplesmente tem, teoricamente, esse valor. Na igreja não é diferente. Você só tira um sonho e transforma ele em plano e depois em execução, se você tem alguns valores, poucos valores, muito sólidos, que te dão norte, que te dão direção para que você possa executar aqueles planos.
A outra coisa dentro do processo de reinvenção é: qual é a nossa estratégia? Aliás, talvez uma pergunta anterior precise ser feita. Temos estratégia? Como eu já mencionei num podcast anterior, a estratégia de Jesus foi o discipulado. A única estratégia. Igrejas que não tenham um processo de discipulado provavelmente estão perdidas em outras estratégias que podem até por algum tempo movimentar as coisas, agitar, mas que na verdade não levam a um resultado efetivo. Então precisamos perguntar se temos estratégia e se a nossa estratégia está alinhada com a estratégia de Jesus. Isso é que criam os caminhos para que a igreja possa avançar. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui de uma igreja que eu dei consultoria alguns anos atrás e que definiu como estratégia basicamente 3 palavras: conectar, discipular, servir. Percebam que essas 3 palavras conectadas dizem tudo. Conectar as pessoas, primeiro, com outras pessoas e com Jesus. Depois delas estarem conectadas, você discipula essas pessoas e depois você equipa essas pessoas para servirem. Perceba que é uma estratégia muito simples, ao mesmo tempo muito profunda e efetiva para alcançar os resultados que essa igreja queria. E ao longo dos anos, eles têm sido extremamente eficazes usando essa estratégia. E isso então leva ao foco. O foco é aquilo que faz com que a gente efetivamente cumpra a missão. O foco faz com que a gente olhe todas as coisas e diga: isso não, porque eu sei para o que eu disse sim. Tem uma razão pela qual nós existimos e que vai fazer com que a gente avance e alcance os nossos objetivos. E isso, por fim, gera aquilo que eu chamo de agenda estratégica. A agenda estratégica é aquela meia dúzia, ou 8, ou 10 itens assim, exagerando, que define qual é o rumo, qual é o caminho que nós vamos usar nos próximos anos para cumprir a missão de Deus. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui, rapidinho para vocês. A agenda estratégica de uma igreja que eu ajudei algum tempo atrás ficou definida assim: primeiro, implementar um processo de discipulado. Eles não tinham nada nessa área. Segundo, criar uma estratégia que proporcione relacionamentos, pequeno grupo ou coisa desse tipo, e cuidado mútuo. Terceiro, estruturar um processo de acolhimento. Eles eram muito ruins nisso, para as pessoas que chegam. Quarto, criar um processo contínuo de formação e capacitação de líderes. Estava tudo sobre o pastor e meia dúzia de pessoas. 5, alinhar os ministérios, as atividades, a estrutura ao foco do planejamento. 6, implementar um processo que alcance e discipule as novas gerações. 7, definir prioridades para atuação na sociedade e impacto na sociedade. Percebam que são 7 itens bem estratégicos, macro, mas que dão direção. Qualquer outra coisa que surgir, eles vão dizer: não, isso está fora. É isso que transforma sonhos em planos, planos em execução. Então, eu queria deixar um desafio final para você. Primeiro, uma pergunta: quanto tempo vai durar o que você lidera? Quanto tempo vai durar o impacto da sua igreja? Quanto tempo vai durar aquilo que você está fazendo hoje? Será que a hora que você virar as costas e for embora, todo mundo diz: bom, acabou, agora perdemos o objetivo aqui, hoje nunca teve objetivo, a gente estava só enrolando e agora essa pessoa que liderava foi embora. Quanto tempo vai durar o que você lidera? Numa escala de 0 a 10, o quanto você está focado, o quanto você tem clareza das coisas. Então, para te ajudar, o pessoal vai pôr aí na tela, eu quero indicar esse livro que eu fiz há algum tempo atrás, chamado Planejamento Estratégico para Igrejas, que vai te ajudar a sair dos sonhos, transformar isso em planos e pôr a mão na massa para construir essa igreja que vai causar um tremendo impacto na nossa sociedade, nesse tempo e nessa geração. Espero ouvir falar da sua história e da história de impacto da sua vida e do seu ministério. Grande abraço.